Bom, vamos lá. Bom, para quem estiver assistindo esse vídeo, o Tobias ele me passou uma voz crua. Eu vou dar um play aqui. Infelizmente, os speakers que eu tenho aqui para vocês ouvirem são os speakers do computador, então não vai dar para ouvir lindamente o que está acontecendo, tá? Mas o processo vai fazer sentido. O que a gente percebe agora de... Só um segundo. Sem volume. O que a gente percebe aqui no começo das ondas, né? Aqui dá para ver que o volume das ondas está maior e aqui o volume está um pouco menor. Então, eu vou ensinar o que se chama Vocal Ride, que é muito comum fazer em estúdio, tá? Eu vi que tem um vídeo do Kashmir fazendo e tal, eu vou falar como eu faço, tá? Eu pego a maior onda de todas, tá? Foi o que eu fiz aqui. Eu simplesmente dei um Command G e loopei. E eu vou olhar no master o quanto tá batendo aqui, tá? Tá batendo em menos 6,65. Então a gente vai tentar igualar as ondas anteriores nesse volume. Como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, essa onda aqui eu adicionei 4. Por quê? Eu peguei esse comecinho, loopei esse comecinho aqui. Tá? É só um final de frase. Tem que cortar silêncio até vocês verem que está tendo um outro silêncio. Tá? É assim que se corta para fazer vocal ride. Tá? Peguei essa onda aqui, loopei, e eu vou ver quanto está batendo aqui. 12 mais ou menos. Então, se eu colocar 4 dB aqui, lembra que a minha referência é 6,65, tá? Então, eu estou tentando chegar próximo dos 6,65, 6,5, 6 e pouquinho, para tudo ficar mais ou menos no mesmo volume. Opa, eu estou ouvindo o de cima, perdão. Isso que não estava chegando no volume. Ok, adicionei 4 dB. 6,94, se a nossa referência é 6,65, estamos perto, tá? Vamos ver essa próxima aqui. Aqui eu adicionei 7, por quê? Vamos voltar no volume como estava original aqui em cima, né? Na primeira. Opa. Aqui. Quanto que eu estava aqui? Bateu, o máximo dele ali bateu em 13,97, ou seja, menos 14 dB. Então, fazendo a conta chegar lá próximo dos 6,65, eu adicionei um 7, tá vendo? E vamos ver quanto tá batendo agora. Legal, estamos próximo de novo dos 6,65. E assim por diante, tá? Então, vai cortando nos silêncios e vai tentando igualar, guarda um número, tá? Da onda que tiver maior de todas. Eu faço isso, tá? Pego a onda maior de todas, guardo o número que está batendo aqui. A gente tem a referência do 6,65. E aí eu vou igualando o volume dessas ondas, literalmente olhando quanto está batendo aqui no master, tá? É um trabalho até mais visual do que qualquer outra coisa, porque o master está me dizendo, né? E é importante vocês ouvirem se as frases fazem sentido, porque às vezes é uma frase que tem um pouquinho menos de ênfase, então você não vai jogar um puta volume, tá? Outra coisa importante, fades. Para que esse processo ele fique legal, você tem às vezes algumas respirações no meio dos vocais, tá? E para essas coisas não ficarem estranhas, não soarem muito estranhas, é importante fazer um fade in, fade out no meio do processo do vocal enquanto você alterou os volumes, tá? Vamos ver aqui
se os meus outros vocais estão batendo próximo do 6.65 lá que eu falei. 6.88. Estamos próximo. 597, está até um pouquinho mais alto. Dava para tirar mais meio aqui, mas beleza, não vai fazer tanta diferença. Não precisa ser religioso, né? Eu tenho uma referência de 6.65. Vamos tentar igualar eles próximos ali. Ó, esse aqui era um finalzinho de frase, então eu deixei um pouquinho mais baixo, tá? Aí você ouve, depois você fez o processo, fiz nessa, nessa e nessa. Legal. Vamos ouvir aqui se a frase toda faz sentido, né? Tá vendo? Eu não tenho muita variação de volume, uma coisa não está muito mais forte do que a outra. Para mim, fez sentido, tá? Eu acho que vocês entenderam o que é o processo do vocal ride, tá? Então, o que eu fiz foi simplesmente isso. Foi pegando um por um aqui. Eu até esqueci de fazer. Vamos fazer mais um? Porque eu acabei esquecendo de fazer numa frasezinha aqui em cima. Olha aqui, olha lá também. Beleza, vou cortar aqui no silêncio, tá? E vamos fazer junto. Menos 9, menos 10, né? Vamos experimentar por uns 3. Olha lá. Se a minha referência é 6.65, 6.57 está super próximo. Beleza, tá? Cheguei aqui no volume, tá? Depois que você fizer o vocal ride, fizer todos os fade in, fade outs, ó, vou fazer um fade in, fade out aqui. Essa respiração, ela corresponde a essa próxima frase aqui, tá? Ele tá pegando o ar para fazer essa próxima frase. Então, eu prefiro fazer o fade in, fade out aqui e deixar o mesmo volume do que está por vir, tá? Se você quiser manter a respiração. Isso deixa tudo mais natural também. Beleza. Esse é o processo do vocal ride. Depois que você fez o vocal ride, tá? Agora a gente vai fazer o processo de mix mesmo da voz, tá? E eu fiz duas opções aqui. Uma opção com limiter e uma sem limiter. E a gente vai dar play nas duas, mas eu vou abrir parte por parte para vocês entenderem o que foi que eu fiz aqui. Então, a primeira coisa, eu vou desligar todo mundo aqui para vocês entenderem o processo todo. Vou ligar e vou mostrar o que eu fiz. Então, primeira coisa, geração de harmônicos. O Decaptor, ele é um saturador, tá? Ele é um saturador macio e umas opções de saturação aqui embaixo, tá? As três primeiras são um pouco mais, como é que eu vou, em inglês a gente diria sharp, que é um pouco menos macia, tá? E essas duas aqui são mais macias, que elas emulam saturação de... Eu fiz o teste, essa aqui ficou legal, mas essa aqui ficou melhor. Eu senti que ficou melhor. Como que eu faço a saturação, tá? Vamos ligar o Decaptor. A parte que tem mais volume, tá? De todas aqui. Pegar uma partezinha aqui que tem voz dobrada, já tem um monte de coisa aqui. E eu vou adicionar distorção. Até distorcer, até ficar ruim. E aí você vai fugindo daquilo que te incomoda. E aí você vai trazendo até mais ou menos onde te faz sentido. Reject you and I'll protect you from everything that you have done before.
para mim ficar aqui nos aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa parte de saturação? Por que você está saturando a voz? Eu estou gerando harmônico. Saturação significa geração de harmônico, significa você deixar o som mais cheio, mais rico, tá? Não é para distorcer. Você não está usando um distortion de guitarra, você não está colocando distorção para deixar a voz com voz de distorção, não. Você está simplesmente gerando harmônicos, tá? Isso é muito importante. A galera fala assim, putz, por que a minha mix está soando magra? Isso aqui é uma das principais coisas que você tem que fazer em a mix inteira. Colocar sempre algum tipo de dentro do teu som. Em tudo. Eu estou falando de kick, eu estou falando de prato, eu estou falando de lead. Qualquer coisa você vai ter que colocar saturação. Inclusive na voz a gente está colocando saturação. Só que a voz está soando clean ainda, certo? Beleza. Eu não mexi no tom, eu não mexi no high cut. Eu tirei um pouquinho aqui no low cut. O que eu fiz aqui? Eu senti que ele estava distorcendo coisas no grave. E eu não quero que ele gere harmônicos em partes graves que tem só chiado e que ainda por cima, às vezes, tá preenchendo lugares ruins, né? Então, eu fui tirando até chegar mais ou menos aqui. Eu fiz no fone. Eu vou... infelizmente, os meus speakers aqui do laptop não vão conseguir mostrar para vocês. Mas estava embolando. Às vezes, quando você gera harmônico, você sente tudo. Ou você está embolando lá no agudo, que parece estar gerando um white noise desagradável, ou você está embolando no grave. Então, se estiver embolando no grave, é muito comum em kick, por exemplo, você tirar a saturação da parte dos graves aqui, tá? E eu fiz a mesma coisa aqui no vocal. Então, essa é a saturação que eu coloquei. Depois eu peguei aqui, no Fab Filter, eu sei, se a gente observar as ondas do jeito que elas estão colocadas, algumas partes aqui que não tem som, só tem chiado, só tem coisa de captação e alguns graves desagradáveis. Então eu fiz um corte em 100, percebi que aqui tinha uma sobra. Eu vou solar aqui a sobra para vocês verem. Eu não quero tirar totalmente essa região do grave, que é um backing vocal que está rolando ali, mas eu quero deixar ele um pouco mais discreto. Mesma coisa aqui, achei uma parte aqui que estava me incomodando, meio embolado. E aí eu tirei um pouco também desse embolado aqui, porque a região mais legal do vocal é essa aqui, né? É o médio pro agudo, mas você não pode tirar os graves, senão ele fica parecendo voz de radinho. Então eu simplesmente aqui eu tirei menos 4,35, aqui eu tirei menos 2,53. Agora tem uma parada que eu sempre faço, isso aqui é uma dica importante. Uma parada que eu sempre faço nos vocais, porque todo vocal tem algumas regiões e eu sei que a minha voz ela tem um negocinho ali no médio que me incomoda. Toda voz tem. E você procura aonde está essa coisa irritante, fazendo simplesmente um bell bem e procura aonde está esse médio desagradável, né? Ó, aqui tem um que é terrível. E aí eu tirei 3 dB nesse cara aqui para deixar a voz um pouco mais macia, tá? Isso aí é necessário em praticamente qualquer vocal. Se você tirar demais isso aqui, vai parecer que o cara tá cantando dentro de uma lata de Nescau, porque você perde o ataque. Então você não pode perder o ataque demais. O ataque da voz da pessoa tá ali, mas você tem que tirar um pouco daquela parte que irrita, tá? Então, a parte que estava me irritando aqui.
que estava meio que dando uns assobios aqui, estava muito desagradável, tá? E também achei uma parte aqui no agudo que estava rolando quase uma distorçãozinha nos agudos aqui, alguma coisa que estava me irritando. Eu senti que tinha alguma coisa ali, que estava quase gerando um noise. Eu não estava gostando, então eu tirei também. Como que eu acho isso? Como que eu achei essas coisas aqui, tá? Desse jeito aqui, e vocês vão sentir que dá para você, que essas partes aqui, elas quando você está procurando, elas são mais altas, elas vão se destacar quando você está procurando com um pontinho de equalização na regulagem Bell, tá? Que é justamente, não é um low cut, nenhum high cut, não é um low cut, nenhum high cut, nenhum é simplesmente o Bell. Você vai deixar ele fechadinho, você vai notar que essas partes que irritam mais, elas têm um volume maior, elas estão se destacando em relação às outras coisas que estão em volta. Vocês vão ver que elas ficam dando alguns picos. Então você consegue tirar um pouco e deixar a voz equilibrada, tá? Sempre importante, liga e desliga depois. Então fizemos o processo aqui, né? Vamos ouvir sem equalizador. Eu não mudei o som, eu não fiz nada praticamente nesse som, eu só tirei algumas coisas. Ele está soando mais consciente, ele está sem algumas sobras que estavam antes. De novo, para vocês ouvirem, sem. Reject you and I'll protect you. Com. Reject you and I'll protect you. Perfeito. Logo depois eu coloquei um de-esser, tá? Eu estava sentindo que algumas coisas estavam sobrando em relação aos S's ali. Ficou legal aqui em menos 25, a frequência 5.516, que é o padrão do de-esser da Waves, tá? Eu fiz só com Waves dessa vez, porque da outra vez eu fiz muita coisa com a OAD, e o pessoal pediu para dar umas dicas usando coisas que as pessoas tinham mais, e é isso que eu estou tentando fazer. Sorry. E deixa eu desligar o celular aqui. Se te ligar aí, você também desliga, tá? Nossa mãe? Aí, ok. Ok, coloquei o de-esser, vamos ouvir com e sem. Reject you and I'll protect you. Protect you. Ele tem esses ataques no agudo aí que estão sobrando. É sobre isso que eu tô falando, tá? Reject you and I'll protect you. Beleza. Dei uma segurada nesses agudos aí. No fone não parecia tá tão agressivo, de repente a gente tira um pouquinho. Porque você não pode perder o ataque do protect you, né? As coisas estão rolando ali nos T's e os S's. O que você não pode deixar é ficar sobrando, tá? Beleza? Então, geração de harmônicos, equalização de redução, de-esser. Vamos começar uma compressão musical aqui. Não usei o A dessa vez para vocês não me encherem o saco. Então eu estou usando aqui o CLA2A, tá? Eu simplesmente coloquei um pouquinho de peak reduction aqui, para ele gerar alguns harmônicos. Ele gerou alguns harmônicos interessantes na parte dos agudos, e eu compensei o ganho até ficar com o mesmo volume de antes, tá? Ou seja, adicionei um pouquinho de ganho só para a gente ver o que fez em termos de equalização. Reject you and I'll protect you from everything that you... Então você vê que ele fez uma compressão interessante e trouxe um pouquinho de volume, né?
e parece que ele trouxe um pouquinho mais de algumas frequências do agudo. Para mim soou bem. Eu testei em off, em 600 Hz ou em 50 Hz aqui nessa regulagem analógica que ele tem, e para mim soa bem aqui nos 50 Hz. Vamos ligar e desligar pra gente ouvir o antes e depois. Reject you and I'll protect you. Com reject you and I'll protect you. Beleza. Então você vê que ele traz alguns harmônicos interessantes. Agora eu vou para minha compressão técnica. Eu usei o Pro C. Eu deixei o ataque mais ou menos aqui. Lembrando, você não vai conseguir nunca em voz colocar um ataque extremamente rápido, porque a voz ela demora um pouco para começar, né? Então, esse ataque soou bem para mim, e o release eu deixei ele um pouco mais comprido aqui também, para eu pegar um pouco mais do tail, que é o final do som, aquela cauda que fica assim do som, eu continuar comprimindo ela e manter os finais dos sons, tá? O Rachel eu deixei ele um pouquinho mais forte aqui, mais ou menos 6.36, porque eu vi que trouxe um volume legal, e o Threshold é meio que a gosto, né? Então, como que eu faço? Eu costumo tirar. Reject you and I'll protect you from everything that you have done. Então, o que eu faço? Eu exagero, a hora que começa a comprimir demais, perder volume, eu volto, fujo do que tá ruim e deixo nessa compressão. Reject you and I... Antes e depois. Reject you and I'll reject you and I'll protect you from everything. Legal. Estamos bem comprimido, trazendo para cima, sem precisar... Na verdade, assim, eu nem precisei comprimir tanto, né? Porque eu fiz vocal ride antes. Então, tudo vai estar soando consciente. Muito bem. Depois eu peguei o Plugtech, que é uma versão da Waves aí do Pultec, e eu trouxe mais agudos na região dos 12K. Toda vez que vocês forem fazer a equalização de adição e for adicionar agudos, band widget sempre bem aberto, tá? Você não vai adicionar agudo com o bell fechado, você vai adicionar com ele aberto, porque senão fica agressivo e você traz um noise, você traz uma coisa feia. Você vai sempre trabalhar com band widget mais aberto, tá? Para ele trazer uma coisa mais smooth, mais macia. Eu trouxe aqui boost de 4 dB na região de 12 e para mim soou muito bem. Vamos ouvir sem e com. Reject you and I'll protect you. Com. Reject you and I'll protect you from every... Beleza. Tá soando bem para mim. E depois eu adicionei um limiter, tá? Eu sempre uso o Pro-L, que sempre lembrar de colocar tanto no Pro C, né, no Pro C quanto no Pro-L, o oversampling aqui, que normalmente ele vem off, colocar em vezes 4. O que é isso? É a quantidade de processamento que ele está fazendo para não adicionar a distorção digital do plugin na tua mix. Então, se você deixar em oversampling 4 aqui, oversampling 4 aqui, quer dizer que você está usando o máximo de processamento desse plugin e ele vai soar mais transparente possível, tá? Como eles não são musicais, qual é a diferença, né, dos plugins musicais? Que emulam e trazem frequências, como o CLA2A, como o emulador do Pultec, que você quer trazer um pouquinho da emulação do vintage, né? Esses plugins eles são transparentes, você não quer trazer nada a não ser colocar o efeito de maneira transparente. Então eu coloquei aqui 2,5 só de limitação e deixei essa regulagem desse jeito
para trazer um pouquinho mais de volume. E aí eu fiz 2 resamplings aqui, tá? Meio que a gosto, com limitação e sem limitação, porque... Por que eu limito, tá? De novo, eu falo isso toda vez. Eu tento trazer o som com o máximo de volume possível, tá? Ó, aqui a gente tinha um som magrinho, e aqui, ó, com o limiter eu tenho o som gordo. Então eu joguei para baixo todos os chiados, trouxe tudo que é volume, e depois na mix eu posso abaixar aqui, porque eu não preciso isso aqui soando em 0. Eu já tenho volume. Então quando eu abaixo aqui, eu estou jogando também os chiados para baixo. Eu também estou jogando o volume de tudo que é chiado mais para baixo. Não preciso aumentar ele na mix, porque daí eu fico trazendo tudo que eu não quero, tá? Então, esse é o porquê eu limito as coisas em praticamente quase todos os elementos. Eu só não limito coisas que eu quero que soem para trás, tipo pad, FX eu não limito. São coisas que não tem que brilhar na cara da mix, mas o vocal eu costumo limitar. Então, a versão sem limiter, vamos ouvir aqui o comecinho. Tá? Infelizmente vocês estão ouvindo na minha caixa do laptop, mas eu vou ver se eu subo esse projeto aí para o Tobias compartilhar com vocês, tá? Vamos solar aqui para a gente ouvir. Always like before. Que a gente tinha antes no começo. Always like before. Magrinho e gordo. Always like before. E aqui com a limitação, mais gordo ainda. Always like before. Né? Legal. Eu vou subir isso aqui depois para vocês terem. E no final, eu refiz um processo aqui que o Cashmere fez no vídeo. E algumas pessoas não entenderam inglês, não entenderam muito bem como que ele fez, o porquê ele fez. Cara, ele fez, eu já expliquei para vocês, colocando o reverb lá no send no return, sempre para colocar compressor com sidechain, né? Eu já tinha explicado isso algumas vezes em relação ao vocal. Então eu refiz o processo que o Cashmere fez e vou tentar explicar para vocês o que ele fez ali e o porquê. Então primeiro ele criou um reverb, depois ele deu um Ctrl G. Aí quando você dá um Ctrl G dentro do Ableton, ele cria um Effect Hack, tá? Depois ele clicou aqui com o botão direito e Create Chain. O que está acontecendo? Ele tem um canal aqui com nada, ou seja, totalmente seco, sem reverb, sem delay, sem nada. Ele tem o canal do reverb, tá? Eu desliguei aqui essas partes de low cut, high cut, porque depois eu vou fazer um corte mais para frente, não quero muita atuação, eu só peguei o decay time aqui, mudei um pouquinho, o dry e wet aqui está em 100%, o pre-delay eu deixei dentro do padrão. Aí eu coloquei um Fab Filter aqui e fiz um corte na região de 585, por quê? Porque eu não quero que reverbere graves, eu quero que o reverb só atue daqui para lá, tá? Normalmente no vocal sempre soa melhor você fazer no mínimo dos 200 para frente, no mínimo. Mas eu às vezes gosto mais de fazer um corte um pouco mais agressivo para manter o reverb só na parte dos 600 para cima, ali 500 para cima, tá? Depois disso, dentro aqui, nós estamos falando só desse canalzinho aqui, tá? Reverb, cortamos os graves do reverb, e agora a gente vai colocar o que? Um compressor sidechain em relação ao vocal, tá aqui, ó, nomeado vocal, tá? E para quê? Porque toda vez que o vocal falar, o reverb vai abaixar o volume, ou seja, não vai ficar embolando com o reverb. Eu já tinha explicado para vocês, eu faço isso no return também, então se vocês têm a preferência em fazer o reverb no canal de retorno, pode fazer no canal de retorno, e coloca o compressor de sidechain também lá no canal de retorno, depois do teu reverb. Agora você pode fazer aqui também, colocando reverb, o corte no reverb e o sidechain,
Legal. Mesma coisa aqui no ping-pong. Então, tem aqui o canal com reverb, o canal seco e o canal com o ping-pong. Fiz um filtro bem agressivo aqui, né? Ele vem meio assim, meio aqui. Aí eu gosto mais de filtro. O Cashmere, ele fez uma filtragem bem agressiva assim. Eu gosto mais ainda de colocar um pouquinho mais para agudo, tá? É uma questão de gosto só, tá? Dry wet 100%. E, de novo, eu cheguei aqui e coloquei o mesmo compressor de sidechain que eu tinha posto lá. Eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei ele aqui. Ou seja, toda vez que a voz falar, o delay ele vai abaixar o volume, tá? E aí eu deixei até mais agressivo aqui o threshold, porque eu queria até que ele abaixasse mais ainda o volume. Ou seja, eu estou cantando, eu não quero delay misturando ali com a voz. Então, quando a voz canta, aparece a voz. Quando a voz abaixa, aparece o delay da voz depois de tudo. Então, agora eu vou dar um play aqui com com os efeitos. Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Vou pôr menos 5 dB aqui, para vocês ouvirem o resultado final com os efeitos. Always like before. You just opened my door and I see you coming. Reject you and I'll protect you from everything that you have done before. É isso, galera. Eu acho que deu para entender aí mais ou menos como faz o processo do vocal. Então, eu vou passar esse arquivo para vocês darem uma olhada, uma estudada, mas basicamente, vocal ride, processamento de mix, tá? Aqui eu tenho um resampling só com esse processamento, e um resampling com o limiter, tá? Uma opção sem limiter, com limiter, e no final o vocal com os efeitos, tudo explicadinho aí para vocês, tá? É o jeito que eu faço, funciona. Se vocês puserem isso na mix, vai soar legal, em qualquer mix de vocês aí, e aí vocês têm a opção de pegar os efeitos e tudo e dar uma mexida. Nessa etapa aqui, só uma dica, nessa etapa aqui você está com o vocal já processado, bonitão e tal. Toda vez que você processou os teus canais, né, fez a mix individual e tudo mais, se você precisar depois colocar um Fab Filter aqui no começo e dar uma mexidinha, entendeu, para ele funcionar melhor, vamos dizer assim, para o vocal encaixar melhor por causa de uma determinada parte, tal, não sei o que, por causa de elementos da tua música, se precisar de repente tirar alguma frequência grave do vocal que estava atrapalhando, qualquer coisa assim, não é ilegal não, tá? Pode mexer um pouco mais. Agora, o teu vocal ele tá pelo menos processado, ele tem agudo, você tirou sobra, você deixou ele já comprimido, ele tá pronto, tá? Então, quando eu faço processo de mix, por que eu faço o processo de resampling, né? Por que eu não deixo o meu processo todo aberto? Porque se eu for fazer isso em todas as tracks, o meu processamento aqui vai pipocar, não vai aguentar. Nenhum computador aguenta tudo aberto. Então, como que é o processo? Eu faço resampling, deixo aqui o meu arquivo limpinho, sem eu precisar de nenhum plugin aberto. Se precisar depois, eu ponho um equalizador e os sidechains que precisam para as coisas se encaixarem, tá? Só que aí eu tenho espaço para fazer isso. E os meus áudios, eles estão altos, eles estão bonitos, eles estão gordos, né? Eu só me preocupo depois em sidechain entre uma coisa e outra, que às vezes precisa, tá? Eu não gosto de fazer o sidechain já gravado aqui e tal. Eu gosto de pegar isso aqui, fazer isso, e, por exemplo, eu faço o meu processo no baixo, tá? É um processo, obviamente, que é um pouco diferente do vocal, mas eu faço o processamento do baixo, faço o resampling do baixo, depois eu pego e deixo o sidechain, inclusive às vezes nativo do próprio Ableton, já processado,
dentro da mix sem precisar fazer o resampling. Só que você tem um pouco mais de espaço, né? Então, está aparecendo no vídeo, viu? Vai ser. Então você não precisa ficar com um monte de plugin aberto, faz o resampling, deixa tudo bonitinho e consegue só se preocupar com efeitos e com o encaixe das coisas. Então, no final da tua mix, você só vai ter compressores de sidechain, alguns Fab Filter com alguns cortes para você tirar algumas sobras e os teus delays e reverbs. Então, o teu processamento não vai ficar pesado, você não vai ficar com o mix pipocando, tá? É por isso que eu faço desse jeito, tá? E a maioria dos estúdios que eu trabalhei, que eu vi, qualquer tipo de estilo, seja sertanejo, rock, qualquer coisa, eles fazem exatamente isso. Fazem um puta processo legal, deixam um som maravilhoso, regrava esse som, deixa o áudio ali e depois encaixa as coisas e põe tudo no lugar. E eu acho que é assim que os caras, os tubarões, fazem, tá? Espero que eu tenha ajudado, tá? Esse é o meu tipo de processamento de vocal. Falei com bastante detalhe, o máximo que eu pude aí para vocês. E qualquer coisa, dá um toque ali no WhatsApp, vai perguntando e vai dando um toque ali que de repente a gente vai pegando outras coisas para processar. Certo, Tobias? Certo, meu jovem. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Os efeitos eu coloco depois que eu processei todo o vocal? Ou eu processo o Sim. vocal com os efeitos? Não, depois. Não processo o vocal com os efeitos. Você Tá. vai deixar os efeitos para você regular depois durante a tua mix, tá? Porque às vezes você quer diminuir o reverb ou um delay que está embolando com outras coisas que estão acontecendo ali, e aí o que vai acontecer com você? Se você já gravou, você não tem mais controle. É verdade. Eu acho um mau negócio fazer processamento de efeito já nos áudios assim, tá? Eu não gosto. Eu sempre deixo o processamento. Por isso que eu tô mais acostumado a fazer no return. E aí eu vou criando um monte de canal de return e coloco sidechains ali dentro para não atuar enquanto a coisa tá atuando. Então, de maneira geral, eu nunca deixo os efeitos já gravados em áudio. Perfeito. Tá? Então, no final, é isso aqui mesmo, tá? Uhum. Um áudiozão bonitão, tal, não sei o quê. Aí, às vezes, tem um Fab Filter aqui para tirar alguma coisa durante a mix, tal, não sei o quê. Mas os efeitos estão todos abertos, tá? E isso aí é totalmente possível, tá? Não é... Porque não vai comer tanto processamento seu assim, você só deixar os delays e reverbs, né? O que vai comer muito processamento é você deixar um monte de equalizador, compressor, de-esser, e um monte de coisa comendo solta ali na tua mix sem você fazer o resampling, tá? Tranquilo, meu querido. Eu acho que Killer! ajudou muito. E tem Espero gente que que não ajude. sabe nem como tratar. Eu mesmo não sabia como tratar um vocal. Agora Faz o tá teste, claro. Douglas. Faz o teste, tá? Reveja esse vídeo. Eu vou gravar esse arquivo aqui, vou zipar ele, vou mandar para você agora via Skype. E aí coloca num lugar aí na nuvem, qualquer lugar, para a galera do Prog Family poder baixar e eles poderem ver exatamente o que eu usei. Eu só usei, ó, cara, não usei nada demais aqui. Eu usei de Capture da Soundtoys, eu usei o Pro Q2, usei o Jazz da Waves, esse também é Waves, esse aqui também Fab Filter, esse aqui é Waves, esse aqui é Fab Filter. São coisas que vocês têm, tá? Então, e tá suando o vocalzão. Eu vou mandar o arquivo para vocês poderem ouvir. Tá? E aí você coloca lá embaixo do vídeo, a hora que você subiu, o linkzinho pra galera baixar. Eu vou fazer Então, isso. vídeo, baixe o arquivo que o Tobias vai colocar ali, para vocês ouvirem as diferenças entre os áudios aqui bonitinhos. Tá bom? Fechou, meu jovem. Vamos encerrar aqui, ó. Certo? Certo. Pena que dessa vez não deu. Acontece que hoje tem bastante gente que está trabalhando e tem vezes que o pessoal não dá para fazer, né, o Skype. Mas uma outra hora que você tiver disponível aí e alguém daqui tiver disponível, pelo menos uma pessoa para poder gravar, você faz aquela de compressão multibanda que você tinha falado pra gente. Isso, que é uma outra parada, porque o Mike tava precisando, então. Então.
Mas não tem problema. A gente vai tirando as dúvidas aí. Mas, cara, experimenta esse processo aí, refaz. Você tem essa capela, refaz para você aprender. Refaz, tá? Refaz. Você vai aprender e você vai conseguir entender o que eu fiz. Vai te ajudar, Fechou, fechou. tá bom? Valeu, jovem. Vou encerrar a gravação aqui. Tamo Sim, junto. senhor. Tamo junto, irmão. Se cuida aí, É tá bom? nóis. Um abraço, Um cara. abraço.